o que mais a gente vê no jornal hoje é falar sobre uma possível crise, né? Cara, a Europa está quebrando, né? Projeção da Bolsa, como é que vai estar a Bolsa para o final do ano, taxa de juros, dólar, inflação, né? Crise nos Estados Unidos, recessão. Cara, isso é o que não falta, né? A gente está abastecido de informações como essa o tempo todo nos últimos dias. Mas eu vou te mostrar aqui 3 formas de você ganhar dinheiro, cara, não importa qual o seu perfil de investidor. Você pode querer proteger simplesmente sua carteira, fazer uma renda mensal ou atuar na especulação mesmo. Vamos fazer dinheiro na crise. Vou te mostrar 3 formas hoje de ganhar dinheiro caso aconteça uma crise. Então bora lá. Primeiro ponto, cara, eu falei até isso no meu Instagram, é o seguinte: as pessoas querem adivinhar que momento que vai acontecer a crise, né? E qual foi a analogia que eu fiz? Cara, se você vê que vai chover, tá, o que você vai fazer? Você sai de casa, vê que vai chover, você vai de repente sair de carro naquele dia. Se você tiver oportunidade, você não vai sair de casa. Ou então você vai simplesmente sair com guarda-chuva, ou você vai se preparar para aquela chuva, que pode acontecer. Você não sabe em que momento, que horário que vai acontecer, nem em que local que vai acontecer, mas tudo indica que vai acontecer. Então, no mercado financeiro é a mesma coisa. Marcelo, quando é que vai começar a crise? Quando é que vai ter uma recessão? Cara, eu não sei. Não sei nem se vai ter, né? Pode chegar amanhã e o cenário mudar, as coisas mudarem. Porém, tudo indica, tudo está caminhando para realmente acontecer uma recessão. Já falei aqui N vezes, tem vídeo gravado aí, principalmente no Macro Ponto a Ponto, né? Na playlist eu falo um pouco mais sobre isso. Já vinha falando, já vinha batendo na tecla sobre a Alemanha, que a Alemanha vai ajudar a puxar a Europa para baixo, né? Então, assim, esse não é o foco do vídeo hoje. Quem quiser, dá uma olhada na playlist do Macro Ponto a Ponto, tem muita informação ali, tá? Hoje, o que eu vou falar é o seguinte: não importa, cara, você pode ser um investidor que tem um perfil conservador, você pode ser um investidor que tem um perfil moderado, ou até aquele arrojado mesmo, aquele mais agressivo, tá? Mas o que eu vou te mostrar aqui são operações simples que você pode fazer, tá? E você vai proteger a sua carteira, você vai obter uma renda mensal, né? Ou então a gente vai especular mesmo. Vou falar que tipo de operação a gente faz de acordo com cada perfil de investidor, tá? Então bora lá, vamos ver como é que a gente ganha dinheiro nesse mercado, o mercado de opção. Se uma crise vier, como é que a gente se protege? Bora lá, vou falar ponto a ponto. Seguinte, primeiro ponto, tá? O investidor que ele quer se proteger. É aquele perfil assim, cara, eu não sou muito de risco, mas se vier uma crise, eu não quero pegar e ter uma queda na minha carteira, né? Eu quero me proteger. O que esse tipo de investidor deve fazer, Marcelo? Vamos dar um exemplo hipotético, tá? Então vamos lá. Eu estou comprado na ação XYZ. O meu preço médio de compra está R$10, tá? Então, assim, se você estiver tendo lucro, você quer se proteger nessa situação caso venha uma crise, você compra uma opção de put, tá? As opções, elas têm vencimento, tá? Então, assim, é importante que você veja mais ou menos o tempo que você quer ficar protegido. O próximo vencimento é a terceira sexta-feira de cada mês, né? Então, a terceira sexta-feira do mês de julho vai ser o vencimento, falta pouco tempo. Eu não recomendaria você fazer essa compra agora, caso venha uma possível crise, tá? Eu colocaria períodos um pouco mais para frente, tá? Você não consegue comprar período muito extenso, depende um pouco de como a sua corretora trabalha, tá? Mas existe essa possibilidade. O que você faz? Se você está comprado a 10 no preço médio, você pode pegar e comprar uma put a R$10 para você sair no 0 a 0, a 10,10, a 10,20. Lembrando que quanto maior for o strike dessa put, né? E se você não está entendendo muito o que eu estou falando, eu vou deixar um card aqui, os 4 conceitos aí de opções, né? E fica mais fácil da gente estar entendendo. E eu vou deixar um outro card que fala sobre strike, sobre vencimento e exercício, tá? Então, não entendeu, está um pouquinho confuso, está meio perdido? Dá uma olhada nesses vídeos e aí depois volta para ver esse vídeo aqui também. Então é o seguinte, comprou uma put, quanto maior for o strike, maior vai ser o prêmio que você vai pagar por ela, tá? Mas se a ação hoje tiver, por exemplo, a R$11, você pode comprar um strike a 11, a 10,90, quanto mais baixo for o strike em relação ao preço da ação atual,
mais barata também vai ser a sua opção, tá? A sua compra de put. Isso vai ser uma operação que vai ter um custo para você. O que vai acontecer? Marcelo, estou comprado a R$10. Se cara, uma crise generalizada, o mercado bater R$8, o que vai acontecer? Você vai ter o direito de vender a sua ação ao preço do seu strike. Não importa a que valor que a ação vai estar naquele momento. Se a ação estiver abaixo do seu strike, você vai lá e vende. Então, você está protegido, cara. Se entrou em colapso, não importa. A ação pode bater 1 centavo. Está abaixo do seu strike, tá? Se a ação estiver abaixo do seu strike no dia do exercício, você vai ver que a tua opção ela vai valorizar pra caramba, mas se o seu objetivo for vender aquela ação que você tem, você consegue vender ainda botando o lucro no bolso, né? Sempre prestando atenção na relação do seu preço médio referente ao preço de strike, e nessa operação coloca o custozinho da opção, né, que você está comprando, que também tem que entrar nessa conta. Beleza? Bem tranquilinho, essa é uma operação de compra de put. O risco dela, cara, é a ação continuar subindo, tá? Chegar no dia do exercício, sua opção não valer nada, virar pó, você perdeu aquele dinheiro, mas você perdeu o dinheiro que você comprou. É um risco calculado, tá bom? E aí o que você pode fazer? Adquirir uma nova opção. Qual o cuidado que você tem que ter? Cuidado que você tem que ter é que se você for fazer isso todo santo mês, cara, não vai compensar, não vale muito a pena, tá? Então é importante você encaixar mais ou menos o tempo que você quer estar protegido dentro de uma situação, beleza? Então, até aí, tudo bem? Qualquer coisa, se não entendeu, deixa nos comentários que eu vou tocar no barco, tá? Então vamos lá. Segundo tipo de operação que você pode estar fazendo. Você pode pegar, e isso é mais voltado para aquele investidor que ele não quer se desfazer da ação. É um cara que é focado em dividendo, ele quer ficar recebendo a renda dele passiva, e aí ele não quer se desfazer. Não importa se o preço da ação vai bater R$1 e ele está comprado a 10. Isso não importa, mas ele quer botar dinheiro no bolso, tá? Então, normalmente, esse cara ele é focado numa carteira que tenha dividendo, que ele receba uma remuneração periodicamente. O que ele pode fazer para aumentar? E normalmente você recebe mais do que o seu próprio dividendo, né? Então você potencializa o seu rendimento, né? O seu rendimento mensal ou o seu rendimento trimestral, seja lá como for, que você recebe esse dividendo, através do lançamento coberto. Eu tenho vídeo falando sobre o lançamento coberto também, não vou entrar no detalhe como é que faz hoje, vou deixar card, eu não sei se tem limite de card, se tiver algum limite de card, todos os links estarão na descrição, tá? O que é o lançamento coberto? Você vai fazer a venda de uma call e esse número que você vai vender de opção, né, de call, ela tem que ser o mesmo número de ações que você tem em carteira. Então, se você tem a Vale, por exemplo, você tem 1000 ações da Vale, você pode vender 1000 opções de call da Vale. Se você vender 1.100, você está 1000 estaria coberto, você estaria protegido e 100 estaria descoberto. Qual o problema disso? 100 estando descoberto, você tem um risco ilimitado, tá? Então, se o mercado por algum motivo disparar, subir pra caramba, você vai ser exercido e você vai ser obrigado a comprar aquela ação para cobrir, né, a obrigação que você fez, tá? Então, o risco desse é o seguinte: a ação disparar e você não sabe onde ela para, né? A Vale pode sair de R$70, não sei exatamente o preço está hoje de cabeça, 70 para 200, um exemplo. Então, assim, você não tem muita noção ali do risco que você está assumindo. Porém, se você faz o lançamento coberto na mesma quantidade que você tem de ação, você está protegido, o seu risco é limitado. Até porque se você superar o valor do que você tem em carteira, foi o que eu falei, é um outro tipo de operação, isso daí já seria descoberto, tá? Aí é perigoso. Mas eu não estou recomendando isso. O que eu estou falando é, faz a venda dessa call. Qual é o objetivo? Isso é muito comum e muitos investidores que trabalham com o mercado de opção, eles fazem isso para receber renda mensal. Então, voltando àquele ativozinho de R$10, que você está no preço médio. Está no preço médio de R$10. Fez um lançamento coberto, sei lá, com strike a R$11. Chegou no dia do vencimento, está abaixo de 11, você está recebendo dinheiro. Essa é uma operação a crédito. Tá? Então você recebe dinheiro para fazer essa operação. Se a ação estiver acima de R$11 no dia do vencimento,
você vai ser obrigado a estar entregando aí as suas ações, tá bom? Então, lembrando que quem compra uma call tem o direito de comprar. E aí quem vende uma call tem que cumprir uma obrigação. Então, se eu estou comprando uma call, tá, e você está vendendo uma call, se eu tenho o direito de comprar, eu vou comprar de quem? De quem assumiu uma obrigação comigo. E aí quem faz o lançamento coberto teria que assumir, né, que seria a pessoa que está vendida numa call, teria que assumir essa obrigação. Então, estando acima de R$11, você vai pegar e vai ser exercido. Você vai ter que entregar a sua ação, tá? Marcelo, mas se eu tiver comprado a 10 e eu for exercido a 11, não tem problema, eu estou no lucro. Beleza, você está no lucro. Se você tiver no prejuízo já na ação, vamos supor que a ação está a R$10 e o preço dela está 9, você pode fazer um lançamento coberto a, sei lá, 9,50? Pode, você pode fazer um lançamento coberto a 9,50. Porém, se no dia do exercício ela passar de 9,50, né, você vai ser exercido e você vai ter um prejuízo aí de 50 centavos, deduzindo o prêmio que você colocou no bolso. Esse é o risco, tá? Mas, via de regra, normalmente você não é exercido. Basta só saber fazer esse lançamento coberto. E ainda tem a opção, você não precisa... você tem a escolha, você não precisa levar isso para exercício. Se você vê que vai ser exercido e você não quer ser exercido, você faz a rolagem. Vou deixar vídeo aí também de como é que faz a rolagem, né? Um exemplo prático aí. Então, o que acontece? Normalmente você faz o lançamento coberto, tá? Só para descomplicar, faz o lançamento coberto e coloca o dinheiro no bolso, você não é exercido. Então, se você foi lá, não importa o seu preço de compra, se você não foi exercido, vamos supor, então o lançamento coberto foi feito a um strike de R$10, beleza? Beleza, chegou e você não foi exercido. A sua venda dessa call, você botou 2%, 20 centavos, 30%, 3%, né, referente ao valor da ação, 30 centavos. Então, a cada venda que você faz e ou a sua opção vira pó, ou você recompra para anular aquela obrigação, tá? E faz um lançamento coberto de novo, a cada operação que você fazer, você reduz o seu preço médio. E a cada mês você vai colocando dinheiro no bolso. O que eu costumo fazer? Bateu numa região importante, bateu numa região de resistência, eu faço um lançamento coberto. A ação vai lá, corrigiu, caiu, bateu numa região importante de suporte, que eu acho que ela pode voltar a subir, eu compro a opção e vou fazendo essas operações. Tem meses que eu acabo fazendo 2 operações de lançamento coberto. Eu consigo dar um giro maior. Depende um pouco da opção, né? Depende um pouco do setor, mas o setor de varejo, por exemplo, ele é mais volátil, então ele te paga um prêmio maior, né? Tem vezes que você consegue pegar 5%, 6% numa operação. Os bancos, tu já conseguir pegar 2%, já é uma operação boa. Depende um pouco de setor para setor. Mas você coloca dinheiro no bolso mensalmente e vai reduzindo o seu preço médio. Uma operação bem tranquila que, se ela vier contra, existe ainda a possibilidade de você ganhar dinheiro. Esse é o tipo de operação que você não precisa saber para onde o mercado vai, você só precisa saber para onde o mercado não vai, que no caso é subir. E se ele ainda subir, dependendo até onde ele vai subir, dependendo do tempo que está em relação ao exercício, mesmo assim você ainda consegue botar um querer-quer aí no bolso. Tá? Então é uma operação tranquila, é uma operação simples de fazer, e se o mercado vier contra você tiver prejuízo, você faz a rolagem, tá no vídeo aí que eu falei para vocês, que você continua colocando o dinheiro no bolso, tá? Então, quanto a isso também não tem problema nenhum. Vamos para o terceiro tipo de investidor. Esse é o investidor que ele é mais arrojado, tá? Eu aconselho que esse seja a operação para o cara que está mais tempo no mercado, que já tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de craquejo, tá bom? E aí eu vou falar de 2 tipos de operações. Tem a crava de baixa com call. O que é uma crava? A crava, você vai ter um risco calculado. Você sabe exatamente quanto você vai ganhar e você sabe qual o risco que você vai assumir, tá? No caso de perda, né? Então, o que vai acontecer, cara? Na hora que você montar aquela crava dali, eu faço pelo Profit, o próprio Profit vai me dizer, você tem o limite que você ganha é X e o limite de perda é X. Então, bem tranquilo. É uma operação que ela é a crédito também. Então, você coloca dinheiro no bolso para estar montando essa operação. É importante que você tenha um pouco mais de manejo, porque
porque ela tem que ter liquidez. Então, por exemplo, se você vai fazer uma operação dessa, você coloca 2 ordens ao mesmo tempo, né? Então, assim, é importante que a opção tenha liquidez e o spread dela, né, entre comprador e vendedor, não seja tão alto. Por quê? Porque isso vai dificultar na hora de você montar a operação e na hora de você sair dessa operação também fica pior. Então, eu não aconselho você fazer isso se tiver no mercado que não tenha muita liquidez em relação à opção. Não estou falando de ação, em relação à opção, tá? Mas é uma possibilidade com um ganho limitado, mas um risco também limitado. Qual é a outra possibilidade? A compra de put, aquela que eu falei lá no início, para o investidor que é mais conservador. Só que aí a forma e o objetivo tá um pouquinho diferente. O investidor ele vai comprar uma put, mas ele não quer ir para exercício, ele não quer proteger a carteira dele. Ele quer botar um dinheiro no bolso, é isso que ele quer fazer. Então vamos pegar a crise do coronavírus. O que aconteceu? A bolsa estava lá em cima, cara, aí chegou, despencou, circuit breaker, fecha a bolsa, aí depois abre novamente, lapada para baixo no outro dia, e aí vai só caindo, só emburacando. Queda forte, crise, pânico geral. Foi isso que aconteceu. O que você tem? Você tem a volatilidade já está aumentando em algumas opções, tá? O que encarece você comprar uma put. Mas para quem está vendendo, favorece. Mas vamos lá, nada que também não, a volatilidade não quer dizer que ela não vai aumentar mais, tá? Mas o que acontece? Você compra uma put, quem comprou lá na época do coronavírus, foi lá e comprou. Despencou o mercado, cara, aquela opção valoriza demais. E pensa que a opção é o seguinte, você compra uma opção de 30 centavos. 30 centavos, se a opção subir 3 centavos, cara, tu ganha 10%. Se ela subir mais 30 centavos, tu já botou 100% no bolso, você multiplica exponencialmente seu capital. Porém, numa crise, cara, muita gente corre para put, muita gente. E aí, quando você tem muito investidor, né, é oferta e demanda. Quando você tem muita procura por alguma coisa, o que acontece? O preço sobe. Aquela volatilidade vai aumentar mais ainda. E aí, o que você vai fazer? O cara que estava comprado a 30 centavos, ele consegue botar muito dinheiro no bolso. Eu já falei aqui, num vídeo, que eu já comprei a opção a 7 centavos e vendi a 77 centavos, 11 vezes mais. Então, assim, quando você tem uma crise, cara, a queda é rápida, entendeu? A queda é rápida e é o que tem que acontecer quando você está comprado, seja numa call ou numa put. Mas quando você compra uma put, a intenção é que ela caia, né? E caia rápido. Quando você está comprado numa call, a intenção é que ela suba e suba rápido. Mas a gente está falando de ganhar dinheiro numa crise. Então, o foco seria comprar uma put. Se ela cai muito rápido, teu dinheiro vai valorizar exponencialmente. Então, assim, você vai lá, tem um risco na operação totalmente limitado. Ele é limitado para ganhos ilimitados. Por quê? Porque ela pode afundar, a bolsa está quase 100 mil, ela pode bater 50. Imagina o quanto que as opções de put não serão valorizadas. Aí o cara consegue colocar o dinheiro no bolso. Então, eu falei sobre 3 perfis de investidores que um não quer assumir o risco, o outro quer só ficar recebendo renda mensal e o outro quer o mais agressivo mesmo, para pegar e gerar renda, né? E, cara, olha só, você não precisa ter muito dinheiro. Lembra que eu falei de uma opção que pode custar 30 centavos? Tem opção que custa 10. Tem opção que eu acho que custa até 1 centavo. É mais dinheiro você ganhar dinheiro numa opção de 1 centavo? Tá? Mas pensa que, tirando assim, BOVA 11, normalmente você tem um lote mínimo para comprar, que são 100 opções. 100 opções. Se ela custa 30 centavos, tu está gastando 30 reais mais o custo da corretora. As pessoas acham que precisam ter muito dinheiro para investir em opção. Não precisa, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Fiquem de olho, se posicionem de acordo com o que vocês estão analisando do mercado. Só não espera acontecer a crise para depois você falar assim, agora vou me proteger, agora eu vou ganhar dinheiro, tá? Esteja posicionado antes que você vai largar na frente. Beleza? Então é isso, cara. Curte o vídeo. Não entendeu alguma coisa? Manda aí nos comentários que eu respondo. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!